Boa noite, Teresópolis. Estamos começando mais um programa OAB em Foco, uma realização da 13ª Subseção da Ordem dos Advogados de Teresópolis, em parceria com a Diário TV. Hoje nós vamos entrevistar o presidente da 13ª Subseção e o vice-presidente, Dr. Jefferson e Dr. Rodrigo, porque essa semana nós estamos comemorando o Dia do Advogado, dia 11 de agosto. E no dia 13 nós teremos um jantar de confraternização ali no Casarão Vila Nova, aquele restaurante na entrada do bairro Beiralinha, bem em frente ali a Casa e Vídeo, primeiro restaurante do lado direito, dia 13 de agosto, a partir das 8h30 da noite, 20 horas e 30 minutos. O ingresso é duplo, R$ 50. O ingresso individual, R$ 30. Nós faremos um pequeno intervalo comercial e voltaremos em seguida com a entrevista com o Dr. Jefferson e o Dr. Rodrigo. Fique com a gente, logo após o intervalo, começaremos com a entrevista. Estamos de volta com o programa OAB em Foco. Nós estamos aqui no estúdio com o Dr. Jefferson de Faria Soares, que é o atual presidente da 13ª Subseção da Ordem dos Advogados aqui em Teresópolis, o seu vice, Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo Ferreira. Dr. Jefferson, é um prazer tê-lo aqui. Dr. Rodrigo, é um prazer. Boa noite, Dr. Jefferson. Boa noite, Nelson. Boa noite, telespectadores. É realmente um prazer estar aqui novamente nessa casa, que a gente tem uma parceria muito boa com a Diário TV e na certeza de levar para os telespectadores informações inerentes à advocacia, à profissão, ao exercício efetivo da advocacia. Então, hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre advocacia, em comemoração à Semana dos Advogados, né? Doutor Rodrigo, boa noite. Boa noite, Nelson. Boa noite, telespectadores de Teresópolis. Como disse o Dr. Jefferson, vamos falar da advocacia, né? E até da nossa atuação aí na OAB nessa primeira fase de mandato, né? De novo mandato da reeleição do Dr. Jefferson. Isso aí. Se você tiver alguma pergunta para o Dr. Jefferson, para o Dr. Rodrigo, em relação à advocacia aqui em Teresópolis, fique à vontade, ligue para a gente e nós passaremos a pergunta. Dr. Jefferson, Dr. Rodrigo, essa semana, como o senhor já falou, nós comentamos também na abertura do bloco, comemoração da Semana do Dia do Advogado, dia 11 de agosto. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância desse dia, né? Por que se comemorar o Dia do Advogado? Qual a importância desse dia para o advogado? Bom, a importância é que você ressalta, né, essa profissão que ela é indispensável à administração da justiça e é a única profissão que vem mencionada como indispensável na Constituição Federal. Então, quer dizer, é importante, dada a excelência da profissão, que a gente comemore essa data. Então, quer dizer, qual foi a data escolhida para a comemoração do advogado, do Dia do Advogado? Seria o dia 11 de agosto, né? E isso vem da primeira faculdade de Direito no Brasil, né? Historicamente, temos como primeira faculdade Olinda, lá em Pernambuco, né? Em 1827. Mas também temos uma divergência histórica, como sendo em São Paulo. Não. Temos São Paulo como sendo a primeira faculdade de Direito, em 1827, e no mesmo ano, dia 11 de agosto de 1827, temos relatos históricos como sendo Olinda, né, lá em Pernambuco, a primeira faculdade do Brasil. Então, isso aí nos idos do Brasil Império, né, que trouxe trouxe o direito. Antes eram formados na Europa, tinha que vir advogados da Europa para o Brasil, e com a instalação passou-se a formar grandes nomes, né, históricos no Brasil a partir da instalação dos cursos de direito aqui no nosso país. Interessante e engraçado, não sei porquê, eu tinha na mente que teria sido na Bahia, a primeira faculdade, aí, tá vendo? Programa OAB em Foco, Cultura Plena. Primeira faculdade, Olinda e São Paulo, é isso, doutor? Olinda e São Paulo. Há essa divergência assim, entre Olinda e São Paulo. Eu ouço mais falar em Olinda, mas também encontro relatos de São Paulo como sendo a primeira faculdade instalada no Brasil, né? E os senhores programaram um evento para comemorar esse dia, que é o dia 13 de agosto agora, né? Essa comissão de evento da doutora Marcela Paiva me passou essa informação, que seria dia 13 agora o jantar. Exato. Nessa semana, no próprio dia 11 de agosto, nós estaremos na FESA fazendo uma palestra sobre a importância da instalação dos cursos de Direito no Brasil, do curso de Direito no Brasil.
e as questões de prerrogativa, as questões que envolvem a advocacia, o exercício da advocacia. Então estaremos lá no dia 11 na FESO, junto aos alunos daquela instituição, e no dia 13 de agosto nós estamos programando esse jantar, que é lá no Casarão, no Hotel Vila Nova, com a presença, espero, maciça dos advogados, e não queremos só o advogado, queremos o advogado e sua esposa, sua namorada, ou seu esposo, seu namorado, que é importante ter a presença da família nesse momento de comemoração, né? Então, a gente espera adesão, é importante que seja agendado com antecedência, seja para que... Planejamento do buffet. Exato, para planejar o buffet e para que tenha os ingressos, porque pode ser que a demanda seja grande e na hora de procurar não ter mais o ingresso, né? Entendi. O senhor falou aí da faculdade de Direito agora, e a gente está falando da origem da comemoração do Dia do Advogado, falou da primeira faculdade. Nós temos aí uma polêmica, doutor, que é essa prova, o exame da OAB, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse exame, porque, já que estamos falando do Dia do Advogado, o requisito para a pessoa ser o advogado realmente é ter inscrição na Ordem dos Advogados, e a Ordem tem esse critério de fazer esse exame. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre se essa prova, o que o senhor entende dessa prova, se é válida, se não é válida. Olha, Nelson, é importante ter essa prova, tá? É importante, eu vejo como muito importante, isso aí está prevista, né, para o ingresso na advocacia, passar por esse exame. Ou seja, a pessoa faz o curso de Direito. Ao final do curso, ele não é advogado, ele é bacharel em Direito. Então, como na condição de bacharel em Direito, ele pode fazer inúmeros concursos, já tem o 3º grau completo, quer dizer, mas para o exercício da advocacia é necessário o exame de ordem. Então, o exame de ordem ele existe exatamente para poder fazer com que as pessoas que acabam de se formar ingressem na profissão com um mínimo de condições, né? Porque nós tivemos historicamente um aviltamento dos ensinamentos, né? A comercialização, o mercantilismo das faculdades, né? Onde abriam-se faculdades e mais faculdades, muitas vezes faculdades de final de semana, onde a pessoa ia na sexta-feira, tinha uma aula e no sábado o restante e saía com um diploma da mesma forma como aquelas pessoas que estudavam todos os dias, de segunda a sexta e muitas vezes no sábado, em 5 anos. Havia faculdades de final de semana em 4 anos. Então, isso tudo foi visto com maus olhos pela OAB, porque, na verdade, quando um cliente procura, o advogado entrega a ele sua causa, entrega a ele sua demanda. Então, entrega muitas vezes o patrimônio, entrega muitas vezes a família, entrega muitas vezes tudo aquilo que ele tem nas mãos daquele profissional que ele espera que retribua com sua dedicação, com seu conhecimento, com seu empenho. E isso não estava acontecendo. Então, por isso houve o rigor que existe hoje, para que essas faculdades que não tinham compromisso com o ensino, mas sim tinham compromisso em receber, agregar alunos e mais alunos e receber. Então, quer dizer, essas faculdades elas acabaram fechando, né? Elas são avaliadas pelo MEC e acabam sendo fechadas de acordo na medida em que não atingem um mínimo de requisito, né? Para ela se manter. Então, eu vejo como sendo importantíssimo esse exame de ordem. Outras profissões, terminado, né, podem iniciar de imediato a profissão, mas eu acho que, por prudência, o exame de ordem veio bem a calhar para poder garantir o direito dos cidadãos. Certo. Então, nós temos aí, a pessoa faz o curso de Direito, 5 anos, sai bacharel, precisa prestar o exame da ordem para se inscrever nos quadros da ordem e ser efetivamente considerado advogado. Ser advogado para estar apto a exercer a profissão de advocacia. Doutor Rodrigo, o que a subseção Teresópolis faz para ajudar o advogado no início de carreira? Né? Já desde o início da administração do presidente Jefferson, a subseção Teresópolis disponibiliza um escritório compartilhado aqui no edifício Marco Central. Eu entendo isso como um grande avanço numa subseção de interior, né? Porque a gente roda aí bastante regiões do estado e muitas cidades ainda não têm esse escritório compartilhado. O que é um escritório compartilhado? É um local onde, com prévio agendamento,
o advogado pode marcar um horário para utilizar um escritório com toda a estrutura de um escritório particular, onde ele vai ter um local reservado para atender seus clientes, fazer petições, procurações e receber documentos, etc., para que ele possa dar início à atividade dele, caso ele não tenha condições ainda de de disponibilizar um escritório. Independentemente disso, nós temos hoje as salas da OAB todas equipadas, né, com todo o material de escritório e códigos e etc. Agora estamos instalando também internet em todas, né, presidente? Telefone, fax, e todas com empregados da ordem, que vão chegar ainda mais, para que os advogados, não só início de carreira, mas aqueles antigos que precisam usar das salas do fórum, possam utilizar. Fora isso, a OAB está à disposição não só dos advogados antigos, dos novos, mas também dos antigos, nas questões de prerrogativas, dúvidas que esses advogados tiverem, questões de ética. Nós temos a comissão de ética presidida pelo Dr. Vicente, que é quem recebe, né, as pessoas, juntamente com os demais membros da sua comissão, e a gente está sempre tentando manter um contato bem próximo desses jovens advogados. Agora, recentemente, sexta-feira, fizemos a entrega de 3 novas carteiras para advogados, mais 6 estagiários. Mês anterior fizemos 10 advogados. Então nós estamos tendo em Teresópolis uma renovação constante de pessoas que logram êxito em passar nesse exame de ordem. Muitos deles, às vezes, até ainda durante o curso de Direito, antes mesmo até de se formar, alguém passa. Então é possível passar, porque alunos ainda estudando já passam no exame de ordem. E a gente está tentando sempre cada vez mais manter proximidade com esses jovens advogados ou advogados mais modernos, né? Tá certo. Na verdade, o senhor respondeu até minha próxima pergunta, que eu ia dizer, fiz a pergunta em relação ao que a ordem estaria fazendo para o novo advogado, e em seguida eu ia dizer o que a ordem de subseção Teresópolis está fazendo para auxiliar o advogado já com seu escritório, mas o senhor já respondeu. Tem as salas do fórum totalmente equipadas, não é só isso, né? A gente também tem a questão das prerrogativas, né? Que tem sido observado, a gente tem tentado atender os colegas sempre que necessário. Estamos de olho aí nos problemas do judiciário, né? Temos já casos aí de reclamações que fizemos na Corregedoria, CNJ, em razão do próprio funcionamento do judiciário, do modo de atender de determinado magistrado, e isso aí já está sendo apurado. Não precisa dizer nome nem onde mas porque o processo até corre segredo de justiça, mas a OAB está de olho para propiciar não só a melhor condição de trabalho para o advogado, mas melhor distribuição da justiça para os cidadãos de Teresópolis. Tá certo. Agora o senhor usou a expressão cidadão de Teresópolis. Doutor Jefferson, falamos que é feito para o novo advogado, para o advogado que já está estabelecido, tem seu escritório, e a população de Teresópolis. O que é a OAB? Que tipo de serviço a OAB subseção presta para a população? Exemplo, um advogado que tenha agido de forma incorreta, não é isso? A OAB presta serviço para a população de fiscalização. Como funciona isso? Bom, Nelson, olha só, em relação a essa questão específica de ter ou não um advogado agido de forma correta, quando um cidadão vai até a ordem e reclama algum ato que ele entende ilícito praticado por advogado, instaura-se um processo ético-disciplinar, e esse processo, sendo constatado que realmente o advogado infringiu algum dos requisitos para o exercício da advocacia, ou até mesmo que se beneficiou de valores que não lhe pertenciam, o que acontece? O advogado ele é suspenso, pode ter uma suspensão, pode ser até excluído dos quadros. Mas, em regra que a gente tem visto, o advogado ser suspenso por 90 dias e até que preste contas daquele valor que se diz que ele não prestou contas ao cliente. Então, isso aí é uma forma de forçar o próprio advogado para retornar ao exercício da advocacia, de ir lá pagar o cliente. Quer dizer, uma forma, embora exista uma ação própria para isso, que o cliente poderia entrar na justiça comum, mas perante a ordem é uma forma de você fazer com que o advogado ele sinta o peso da instituição sobre seus ombros e que para que ele retorne à advocacia, que ele tenha também que fazer valer aquele pagamento que realmente ele deixou de cumprir na época oportuna, né? Correto.
Então, quer dizer, a ordem, ela tem esse papel, né? Mas não é só esse papel de ético e disciplinar, né? Tem um papel maior também, né? De olhar questões que envolvam o interesse dos cidadãos de Teresópolis e levar isso para a quem compete decidir. Hoje mesmo tive uma reunião com o Dr. Bruno, né? Que ele é o presidente da comissão do idoso e do deficiente físico, e estávamos discutindo questões de um projeto de lei que nós fizemos, elaboramos, encaminhamos à Câmara, para fazer valer o direito do idoso a vagas em estacionamentos, seja público, seja privado, seja particular. Então, quer dizer, são questões que a ordem está olhando, está vendo que não está sendo observado pelo município e acaba com uma iniciativa nossa, com o apoio de um vereador que abraça essa ideia, de tentar levar para os cidadãos em geral essa questão do idoso ter direito a vaga especial. Nós só vemos de deficiente físico, mas o idoso a gente não vê, né? Até em estacionamento público ou privado, né? Quer dizer, parando na rua ou parando num estacionamento privado. Então, outras questões também que nós estamos discutindo a respeito do transporte municipal, intermunicipal, como é que está sendo respeitado, se não está sendo respeitado. Então, hoje nós tivemos uma reunião bastante proveitosa do Dr. Bruno, que é uma pessoa bastante empenhada. Ele já esteve aqui no programa. Exato. Então, bastante empenhada nos interesses dos idosos deficientes físicos. Então, quer dizer, seria essa uma das questões. Outra, da OAB Mulher. Quer dizer, nós temos a comissão atuante, presidida pela doutora Marisa Gaudio, então, onde que se discute questões de violência doméstica, questões de violência contra a mulher, como que a delegacia de polícia deve se comportar, os policiais, os delegados devem se comportar perante a mulher, o que o município precisa ter, como nós podemos apoiar o município para poder receber essas mulheres e dali traçarmos iniciativas. Então, são coisas de interesse da sociedade que a ordem está sempre vigilante, né? Então, quer dizer, nós temos uma comissão de assuntos municipais, que é para tratar de todas as questões relativas ao município, à segurança pública, né? Existem as reuniões que tratam sobre a segurança pública no município de Teresópolis. Nós temos membros destacados para essa finalidade, para lá levar o apoio a essas pessoas, né? Nós mesmo, na presidência, e do Dr. Rodrigo, também vice-presidência, participo do movimento Nossa Teresópolis, que é um movimento totalmente apartidário, político, mas apartidário, onde nós buscamos fazer com que a transparência na administração pública ela prevaleça, onde a gente procura fazer com que os interesses da sociedade realmente sejam preservados. Então, são iniciativas de cada membro eleito ou indicado a presidir comissões ou membro de comissões que fazem essas iniciativas, tomam essas iniciativas em prol de toda a sociedade. Então, daí a importância. E o que é bastante interessante, Nelson, onde a OAB está presente, ela é ouvida e ela é respeitada. Ah, com toda certeza. Então, é de extrema importância nós termos sempre uma postura ética, uma postura moral, de modo a nos posicionarmos na hora correta e falarmos aquilo que realmente é pertinente para que a instituição não caia no descrédito. Sim. Então, hoje, onde nós vamos, seja na Prefeitura Municipal, seja perante os juízes, seja perante a segurança pública, os membros responsáveis, seja onde quer que a gente esteja, a ordem ela é ouvida e é respeitada. Isso que nos enche cada vez mais de orgulho. Isso realmente engrandece a profissão. Eu preciso fazer um pequeno intervalo comercial, volto em seguida. O doutor Rodrigo parece que quer acrescentar alguma coisa à sua fala, mas aí depois do intervalo, tá, doutor? É um pequeno intervalo comercial, a gente volta já já. Fique com a gente. Estamos de volta com mais um bloco do programa OAB em Foco. Essa semana, novamente falando, comemoramos o Dia do Advogado, 11 de agosto. Então, você, amigo advogado, a subseção, 13ª subseção, está organizando um jantar comemorativo ali no restaurante Casarão Vila Nova, não é isso? Casarão Vila Nova, na entrada do bairro Beiralinha. 13 de agosto, sexta-feira agora, a partir das 20h30. Compre o seu ingresso lá na sede da subseção, né? Aqui em Teresópolis.
R$50 o ingresso duplo e R$30 o ingresso individual. Doutor Rodrigo, ele queria complementar no final do bloco, né, a fala do doutor Jefferson. Doutor Rodrigo. É só essa questão da ética aí, né? Se houver alguma falta ética ou que o cliente, o usuário do serviço do advogado se sinta prejudicado por qualquer eventual desvio, ainda que esse nem tenha acontecido, porque é comum às vezes a gente atender as pessoas e elas se sentem vilipendiadas lá no seu direito, mas que na verdade isso não aconteceu, ou pelo menos não está materializado. Mas a ordem, a 13ª subseção, ela tem por hábito atender os cidadãos por meio do presidente, do vice, de um membro da diretoria e também, principalmente, que é a função do pessoal da Comissão de Ética e Disciplina, presidida pelo Dr. Vicente, como já falei. Então é só procurar a sede, lá no Lúcio Meira 58, cobertura 01, e marcar um horário que alguém vai atender o cliente, o usuário, né, o cidadão, para até colocar a termo aquela reclamação para formar o processo e etc. e orientar o usuário de como proceder. Então você, amigo telespectador, mais uma função da subseção OAB Teresópolis. Ela fiscaliza o trabalho do profissional de advocacia. Então, se você tem algum problema ou acha que entende que tem algum problema com o advogado que lhe prestou serviço, você pode procurar a subseção, como o doutor Rodrigo bem falou, agendar o horário, expor o seu problema e esse problema vai ser analisado e fiscalizado. Às vezes o que falta é só um esclarecimento, né? Muitas vezes é um esclarecimento, só para dizer que a coisa estava de acordo, faltou talvez uma informação, a gente presta essa informação para deixar às vezes a coisa mais bem resolvida, né? Em verdade, Nelson, a gente recebe as pessoas lá na sede da Ordem e grande parte das pessoas que têm reclamações, na verdade, não tem uma base, um fundamento mesmo. Então, realmente tirar dúvida daquilo que ela tem. Então, acho que o lugar também até para tirar dúvida seria a própria sede lá. Certo. Quando se verifica a possibilidade de realmente ter uma infração disciplinar, aí nós reduzimos a termos e damos seguimento ao processo ético-disciplinar. O fato de existir um processo ético-disciplinar não quer dizer que o advogado vai ser punido. Vai ser reduzido num papel, vai ser colocado num papel, né, reduzido a termo que se chama, né, mas vai ser escrito num papel a reclamação, vai dar a oportunidade do advogado se explicar, o advogado vai se explicar, se tiver que ouvir pessoas, depoimentos de pessoas, seja testemunhas por parte de quem está reclamando, seja do advogado, né, pode ser ouvido também. Depois disso, membros do Conselho lá do Rio de Janeiro, né, Conselho da OAB do Rio de Janeiro, eles se reúnem e vão discutir se houve ou não a infração, se é uma infração passível de algum tipo de advertência, suspensão, punição, né? Ou até mesmo de exclusão dos quadros da advocacia, né? Então, a pessoa vai até a ordem, reclama e dali vai ter uma orientação se é pertinente ou não, e se for pertinente, dá seguimento a um processo ético-disciplinar. Tá certo. Doutor Jefferson, nós temos uma pergunta aqui para o senhor. A nossa amiga Janaína, aqui do centro, obrigado, Janaína, por estar participando. Ela tem uma pergunta. Ela quer saber qual a posição da OAB, subseção Teresópolis, em relação à vara federal aqui em Teresópolis. Parece que ela entende que está muito morosa, está muito lento o processo aqui da vara federal. Bom, Nelson, em relação a essa questão da vara federal, da mesma forma que outras varas também, seja da Justiça Estadual ou do Trabalho, eventualmente recebam reclamações, nós especificamente dessa vara federal que é a pergunta, nós tivemos inclusive reunidos, tem umas 2 semanas, né, Rodrigo? Um pouco mais, talvez. Talvez 3 semanas, com o doutor Alcir, que é o juiz titular, né, da vara federal, para discutir essas questões realmente da morosidade, né, e perguntando o que poderia ser feito, né, para que não se torne do jeito que está a Justiça Federal em Teresópolis. O que me foi passado é que normalmente os juízes têm sempre, já é um padrão da Justiça Federal, ter sempre um auxiliar com ele. É um juiz substituto auxiliar, que fica sempre o juiz titular e o juiz auxiliar. E que ele tem esse juiz auxiliar, só que ele e esse juiz auxiliar têm uma incompatibilidade, tá? Então, essa incompatibilidade está fazendo com que esse juiz titular não preste os serviços efetivamente em Teresópolis,
Até porque ele tem uma titularidade de Magé. Problema interno lá dentro. É um problema interno. Né? O auxílio que não está aqui. O auxílio que não está aqui. Então, quer dizer, está havendo uma divergência entre eles, o tribunal, ele está pedindo ao tribunal para que mude Substitua. O auxiliar, sendo que por questões regimentais esse auxiliar também não pode ser mudado de uma hora para outra. Existe uma série de barreiras a serem Inafastabilidade do cargo, são princípios, né? Exato. A garantia do juiz ser mantido, mas o substituto também atinge... O substituto já está ganhando uma titularidade ali no Tribunal Federal, tem um negócio meio diferente. O substituto normalmente não tem essa questão da estabilidade, mas dentro da estrutura da Justiça Federal, segundo nos passou o doutor Alci, tem essa garantia. Então isso está gerando para a gente um conflito muito grande, né? E acaba gerando uma morosidade, porque fica um juiz para fazer o trabalho de 2 juízes, e a demanda é grande. Aqui se acumula um único juiz para fazer o Juizado Especial Federal e todo o processo da Justiça Comum Federal. Então, realmente, a ordem está e a demanda atenta, contra o INSS é imensa, né? Exato, a ordem está atenta ao problema que está na Justiça Federal. Já tivemos reunidos com o presidente lá do tribunal, já buscamos lá no Tribunal Regional Federal reuniões, né, para tentar resolver essas questões, mas a ordem não tem o poder de tirar um juiz e botar outro juiz, e de fazer com que o juiz julgue mais causas, que o juiz tome determinadas posturas. O que a ordem pode fazer é cobrar do juiz a presença, que é por lei, ele tem que estar presente na vara, e esse juiz não é essa a reclamação, ele está presente, quer dizer, a reclamação é da morosidade, realmente da morosidade do judiciário, mas não tem como a ordem cobrar dele mais sentenças do que ele pode dar, mais decisões do que ele pode dar, que alega não poder dar, entendeu? Que alega poder dar. Então, a gente cobra lá do tribunal, quer dizer, nós somos aquela instituição que está lá olhando, vendo tudo aquilo ali, cobrando do juiz, cobrando do tribunal uma posição e aguardando que se tome a providência necessária para poder fazer com que o judiciário em Teresópolis realmente funcione, né? Doutor Nelson. Pode falar, doutor Rodrigo. Complementando só, né? Porque muitas vezes tem reclamações até do mérito da sentença. A OAB não pode intervir no mérito da sentença na forma do convencimento do juiz. Por isso que existe turma recursal. Está insatisfeito, recorre. Turma recursal e o tribunal. Então, quem estiver satisfeito com as decisões judiciais, o caminho correto é interpor o recurso cabível e não reclamar na OAB. Porque para isso é que a gente, quando faz a faculdade, a gente aprende, né? Processo de conhecimento, processo de execução, recursos, lá em processo civil e processo penal. Exatamente. Então, no caso, as pessoas precisam se habituar a recorrer, não ganhar tudo em primeira instância e esperar que a outra parte recorra, né? Eventuais reclamações com relação à postura, né, a forma de tratamento, não só desse juiz, como de todos os outros que porventura houver, não que a gente esteja dizendo que existem reclamações, a gente também não está aqui para divulgar nada disso, devem ser encaminhadas à OAB, de preferência por escrito, que a gente vai fundamentando nossos procedimentos, né? E para encaminhar isso ao tribunal, à CNJ, quem quer que seja, como já fizemos em outros casos. E às vezes a gente escuta dizer que a pessoa foi objeto de vítima disso, vítima daquilo, mas de fato a gente não tem essas informações de uma forma palpável para poder fazer alguma coisa e proceder contra quem quer que seja, até para apurar isso, não só na federal, mas com relação a todo o judiciário. Então, todo mundo que tiver um advogado, ou até a própria parte que tiver sido prejudicada, e observar uma conduta incompatível com a conduta de um servidor, né, não só de juiz, mas também de serventuários de modo geral, que encaminhe isso por escrito para a OAB, que a gente vai estar atento e tomando a medida cabível. Em todo sentido. Fica bem claro, Nelson, que ele falou uma coisa muito importante, né? Que não cabe à ordem mudar o entendimento do juiz. Ele tem liberdade para decidir. Por mais que, ainda que decida mal, sejam matérias que possam já estarem sedimentadas no tribunal como sendo de direito e aquilo entenda de forma divergente, é um direito dele, constitucional, é um direito do juiz. Agora, quando me foi feita a pergunta, eu tracei a resposta basicamente na questão
né, da morosidade, porque aí já interfere na ordem, Sim. entendeu? Aí a ordem já pode cobrar uma maior eficiência do trabalho do juiz. Então, onde pode ter mais eficiência? Precisamos de um auxílio? Precisamos de 2 auxílios? Precisamos de uma segunda vara federal? Precisamos desmembrar a vara federal comum do Juizado Especial Federal? O que nós precisamos em Teresópolis? Então, a isso cabe a ordem detectar, levar para a segunda instância, onde ficam os desembargadores, né, que decidem como que vai ser estabelecido a questão das instalações das varas federais, né, e daí a gente vê se consegue ou não ampliação do judiciário em nossa comarca, entendeu? Nesse caso que falou aí, que o Dr. Jefferson falou que o juiz auxiliar que trabalha em Magé, a juíza de Magé parece que está cedida, ela está à disposição da turma recursal, como o Dr. Nelson falou que existem as turmas recursais, que são compostas por juiz de primeira instância. E aí o que acontece? Como lá é uma coisa transitória, não é um tribunal, que não seria um desembargador, por exemplo, essa juíza ela continua sendo titular de Magé, sem trabalhar em Magé, e o substituto daqui está substituindo ela lá no exercício da titularidade, praticamente, e não se desvincula daqui, ou seja, cria um impedimento para vir um novo juiz. Entendi. No lugar desse substituto. Acaba criando um óbice e um prejuízo para Teresópolis. Entendi. Toda conquista tem um preço, né? Esse é o preço da democracia. Nós conquistamos a democracia e, em nome da democracia, existe é necessário que se observe uma regra processual. O direito de resposta, o juiz, ele está preso também na corregedoria, ele tem que mostrar serviço, existe lá as metas estabelecidas, mas, por conta até da segurança do cargo dele, mesmo que ele não cumpra essas metas, até ele ser repreendido, leva um tempo muito grande. Estou tentando falar de uma forma bem acessível para a população, né? Então, nós entendemos realmente que existe essa morosidade, que não é fruto só da vara federal, não. Infelizmente, todo o judiciário brasileiro está atravancado, está lerdo, e a gente precisava ser um pouco mais célere. Foi criado o juizado especial, não é isso, doutor? Exato. E o que você coloca assim, que não é só em Teresópolis que tem esse problema? Não, infelizmente. A nível estadual, a nível até de Brasil mesmo tem esse problema. E eu vejo que Teresópolis ainda é uma das cidades privilegiadas. Privilegiadas, com certeza. Porque nós temos aqui as varas cíveis, a vara penal, o juizado especial, tudo com juiz, tudo lotado. Existe juiz titular, existe a lotação completa, entendeu? Os serventuários estão trabalhando. Há uma morosidade? Há uma morosidade, com certeza, não resta dúvida. Mas se você for numa comarca, vamos supor, de Campos, é muito maior a morosidade. Campos faltam 5 juízes, de 5 varas cíveis, 3 não têm juízes titulares. Então você imagina você ter uma vara instalada e não ter juiz. Aí você tem, mas não tem. Então, quer dizer, você vê em várias comarcas ao nosso redor, você pega o norte do estado do Rio, noroeste do estado do Rio, você pega uma comarca que tem um juiz para julgar todos os processos que tem na esfera civil, ou seja, na questão de patrimonial, questão de família, questão criminal, é um único juiz. Então, tudo acumulado numa única pessoa. E sabendo que há uma demanda. O juizado especial também é tudo naquele mesmo juiz. Então, fica um juiz para decidir todas as questões em determinadas comarcas do interior. Então, Teresópolis hoje tem todas essas varas instaladas e com juízes, quer dizer, há uma morosidade, mas nem se compara com o nosso redor. Tá? Doutor, eu preciso fazer outro intervalo. Vou terminar dizendo o seguinte, Janaína, nós somos solidários com a sua reclamação. Realmente, a justiça ainda não está da forma como nós gostaríamos que ela estivesse. Nós estamos caminhando para isso. A subseção está trabalhando para isso. Como você viu, o doutor Jefferson já esteve reunido lá, doutor Rodrigo. Então, nós temos a esperança de que algum dia o Brasil vá ter uma justiça célere, uma justiça que realmente seja digna de representar o cidadão brasileiro. Eu preciso fazer um pequeno intervalo comercial, voltaremos em seguida. Novamente o doutor Rodrigo quer fazer um complemento, mas eu estou um pouco preso ao horário, doutor. Faremos um pequeno intervalo comercial e voltamos já com o doutor Rodrigo complementando a fala do doutor Jefferson. Fique com a gente.
Estamos de volta com mais um bloco do programa OAB em Foco. Dr. Jefferson, eu vou pedir até licença para fazer uma coisa. Vou sair do meu papel de apresentador. Eu também, antes de ser apresentador do programa OAB em Foco, eu sou advogado. Como eu falei, falo com muito orgulho. Já declarei meu amor pela FESO aqui diversas vezes. Hoje eu sou advogado graças à FESO, que trouxe esse curso de Direito aqui para Teresópolis. Sou advogado recente, eu estou formado fazem 6 anos, né? Sinto muito orgulho de ser advogado. E nós tivemos uma enxurrada de telefonemas aqui. Inclusive meu amigo Léo Bittencourt, um abraço para você, está prestigiando aí o programa OAB em Foco. O Renê de Agriões, o Carlos, a Janaína aqui do centro. E agora eu vou falar até como advogado também, né? Porque eu tenho que ser solidário com eles, que foi uma enxurrada de telefonemas dando conta da morosidade das varas aqui em Teresópolis, em especial da vara federal. Só que o Léo tocou num assunto importante, que é a forma como alguns juízes, né, tratam advogados e parte. O que é engraçado, aí eu vou falar, não estou falando como apresentador, estou falando como advogado. Durante o curso na faculdade, eu tive um professor que já esteve aqui no programa, o Dr. Jorge Tardan, que estava contando uma vez que um juiz agiu de uma forma tão prepotente com ele, que ele falou para o juiz, isso, age assim mesmo, você é um homem da capa preta, é o Batman, não é isso? Que tem juízes que se acham acima da função realmente deles. E existe essa preocupação por parte do Léo Bittencourt, da prepotência de alguns juízes na prestação do seu serviço, entendeu? É uma coisa que a OAB pode intervir, não pode intervir. Como funciona essa parte, essa fiscalização da forma como as partes são tratadas e o próprio advogado? Olha, Nelson, tem que ficar bem claro o seguinte, a ordem, ela tem a condição de receber a reclamação, formar um processo, apurar e pedir providências. Então, quando uma parte ela é destratada por um juiz ou por um servidor público, seja o que quer que seja da vara federal ou estadual, o que quer que for, ele vai até a ordem e leva a denúncia. Essa denúncia não significa dizer que aquela denúncia traz força suficiente para que a ordem vá até as instâncias superiores e peça a providência, que fragiliza muito você pegar uma denúncia simplesmente e encaminhar para frente. Vai ser uma denúncia sem base. É como se forma um processo, você tem que comprovar isso aí. E tem que dar oportunidade de defesa. Então, quando chega até a ordem uma denúncia contra determinados juízes ou servidores, né, do judiciário, o que nós fazemos? Formamos um processo, e esse processo é encaminhado para a comissão de prerrogativa. Na comissão de prerrogativa, a primeira coisa que se faz, despacha, dando ciência ao representado de que há uma representação e para que ele possa apresentar uma defesa, né, daquilo que está sendo falado contra ele. Então, o juiz, querendo, ele faz a defesa, não querendo, não faz a defesa. Em regra, os juízes respondem à ordem e se houver necessidade de permanecer a instrução, disponibiliza as partes, seja ao representante e ao representado, a apresentação de testemunhas para que ouça-se o que se tem veracidade aquilo que o representante está alegando, se tem veracidade aquilo que o representado está alegando. Dali nós encerramos a fase de instrutória, a comissão de prerrogativa junto com a presidência se reúne e dali tomamos a providência de ou arquivar o processo por infundado ou dar seguimento ao processo, encaminhando para a corregedoria, para a presidência do tribunal, para o CNJ, se for o caso. Então, a regra é essa. Então, se a parte chega, a parte ou o advogado, ele é destratado por um juiz, o que a ordem pode fazer? Pode receber a reclamação, pode apurar e pode cobrar providências. E isso é o que ela faz. Agora, ir até o juiz, falar com o juiz que ele tem que mudar de postura, isso a ordem não pode. Pode até se reunir com o juiz, relatar o problema e pedir
que ele mude a conduta. Se ele entender que deve mudar, bem. Se entender que não deve mudar, encaminharemos isso para quem ter um poder superior a ele de determinar que mude postura, senão dali pode vir algum tipo de punição. Na verdade, essa é a posição que a OAB pode tomar. Mas não esqueça que você, enquanto cidadão, ninguém tem o direito de humilhá-lo, de depreciar a sua condição de cidadão. E para isso existe o Código Penal, existe o Código Civil, e o juiz não está acima dele. Se por acaso você se sentir ofendido por uma atitude do juiz, além dessa manifestação da OAB, você, enquanto cidadão, pode processá-lo, inclusive penalmente, civilmente, pedir indenização, dependendo da forma como você foi ofendido, foi maltratado em audiência. Na verdade, o juiz, antes de ser juiz, ele também é um advogado, um bacharel em direito. O juiz federal ele precisa ser advogado porque ele precisa cumprir um prazo na função de advogado. Já o juiz estadual, me parece que não, o juiz estadual também precisa, né? Delegado tem outras funções que não precisa, que você pode, defensor público não precisa, promotor, mas juiz, se eu não me engano, tem que ter um prazo, 3 anos estadual, 5 anos de prática forense. Tem que ter uma prática jurídica, né? Prática jurídica, prática forense, o juiz estadual e federal, 3 e 5 anos, se eu não me engano. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, me parece, na verdade, um desvio de conduta moral. Porque parece que o poder sobe a cabeça. Nós temos exemplos aqui, eu vou dar um exemplo, eu vou falar, Dr. Carlos Basílio, que juiz sensível, que juiz humano, na verdade, é uma pessoa fácil de lidar. Eu deixo meus parabéns aqui ao Dr. Carlos Basílio, foi meu professor de Direito Civil aqui na faculdade, é uma pessoa porque eu tenho grande admiração, e é um juiz que os outros juízes muitos deles, deveriam se espelhar na conduta, na forma como ele trata as partes, e os advogados. Concorda, doutor? O doutor José Ricardo chegou agora há pouco tempo aí na cidade, mas já conquistou todos, né? Então, é aquela coisa, você realmente, durante a audiência, você tem todo o direito de ser tratado com respeito. Sentiu-se violentado nesse direito? Procure a ordem, para que a ordem seja mais uma força a combater essa conduta, mas também tome suas providências pessoais. Existe o Código Civil e Penal, como eu falei. Tá certo? Doutor Rodrigo, parece que queria complementar alguma coisa, doutor? Não só com relação àquela, mas agora já a essa outra, né? Quando tiver acontecendo um fato desse, o advogado ele tem a possibilidade de entrar em contato imediato com a OAB, aqui em Teresópolis é o 2742-2567, que o pessoal da ordem localiza ou a diretoria ou principalmente a comissão de prerrogativas, que no caso é muito bem presidido pelo Dr. Carlos Adalto, para que haja imediatamente, inclusive para relatar aquilo que encontrar lá. Porque não existe hierarquia entre magistrados, servidores públicos de toda natureza e o advogado. Todos nós somos formados no mesmo curso. A diferença é o concurso e o exercício da atividade naquele momento. O juiz ele preside a audiência, só isso. Mas todas são pessoas indispensáveis àquele ato. O Ministério Público, o juiz, o advogado. Então, se estiver acontecendo um ato desse, aqueles, inclusive, aqui na cidade, às vezes tem um telefone até pessoal da gente, pode ligar que a gente entra em ação de imediato. Eu já cansei de largar o que estou fazendo para ir acompanhar situações de advogado, às vezes até coisas que a gente chega lá e acha que era até desnecessário, né, doutor Jefferson? Porque era uma coisa banal, para entregar uma correspondência eu já fui chamado. Então, o que acontece? Entre em contato imediato conosco, que nós vamos relatar essa situação e até ponderar com o juiz que aquela situação não deve permanecer. Porque, como dito, não há hierarquia entre juízes, membros do Ministério Público e advogados, né? Parece que a maior parte das reclamações aí se referem a uma vara, né? Então, gostaria de pedir esses telespectadores ou até advogados que remetam suas reclamações por escrito com os necessários fundamentos, os documentos e as provas que tenham desses atos, para que a gente possa apurar e até enviar isso para a Corregedoria, o órgão do Conselho Nacional de Justiça, para que a gente possa ter a necessária resposta aí, porque não adianta só falar nas esquinas, no café, porque não vai resolver. A outra situação, doutor Nelson, é que a gente, o doutor Jefferson comparou com Teresópolis, com outras cidades. Às vezes a gente escuta dos colegas dizerem: mas a gente trabalha em Teresópolis. Lógico, nós estamos trabalhando para Teresópolis. A OAB, 13ª subseção, trabalha para os advogados de Teresópolis e para que o judiciário de Teresópolis seja cada vez melhor. Mas nós vivemos dentro de um universo.
Esse universo, no caso, por exemplo, do Judiciário Estadual, depende de determinações... Sim, às vezes uma precatória lá em Campos trava o processo aqui. E outra, o órgão que encaminha juízes, serventuários, né, máquinas, é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, ele tem necessidades em vários lugares para atender, não só a Teresópolis. Lógico que a gente está em cima, reclamando, pedindo, oficiando, indo a reuniões, mas eles também têm que atender os outros que também estão pedindo. Lá na comarca de Campos, faltam 5 juízes, como nós dissemos. Tem processo no CNJ, teve passeata, teve jornal, teve tudo. Então, o doutor Sveita agora está dando atenção lá para ver se melhora. Então, porque aqui já está completo. Mas tem outras situações que a gente precisa. Teresópolis é privilegiada. Nós temos juízes muito comprometidos, como você falou, doutor Carlos, doutora Renata lá no Juizado Especial. Sim, toda vez que a gente precisa de alguma coisa, porque o juizado engessou, marcou a audiência para 1 ano, a doutora Renata está sensível, modifica o modo de agir, pede mais meios. A doutora Renata trabalha, nós já fizemos audiência com ela e o doutor já 9 horas da noite, lembra disso? A doutora Renata trabalha demais. 9 horas da noite. E ela tem uma equipe muito boa, em cartório, em gabinete também, e agora com os juízes leigos, que auxiliam bastante. Tem lá um juiz auxiliar, que se não me engano é o doutor Carlos André, a gente também auxiliou via prefeitura, os meninos do Promage, que agora tem outro nome, tem estagiário, então tudo isso a doutora Renata está preocupada. Então nós temos várias exceções, quer dizer, nós temos vários magistrados e serventuários empenhados na situação da justiça de Teresópolis. As situações que foram objeto de telefonemas e reclamações aqui são exceções, infelizmente, mas nós vamos precisar trabalhar contra isso também. O senhor foi tocar o nome dos desembargadores de Veitra e me lembrou do nosso novo fórum, a gente vai falar sobre isso. Antes eu vou passar o recado aqui do nosso amigo Júnior, Vanderlei Pérez Júnior, que é o presidente aqui do Grupo Diário, né? O pai dele está afastado, secretário de Cultura. Ele está mandando felicitações, parabéns pelo Dia do Advogado, né? Mandou que eu lhe passasse isso, em nome pessoal, em nome dele, em nome do Grupo Diário, TV e Jornal Diário. Então está dado o seu recado aí para o doutor Jefferson. Obrigado, tá certo? Doutor Jefferson, doutor Rodrigo falou do desembargador Sveita aí, e me parece que era ele que estava imbuído, o senhor parece que conversou com ele para trazer um novo fórum para Teresópolis, não é isso? Como é que está essa conversa? Olha, Nelson, me parece estar um pouco complicado ainda trazer o fórum para Teresópolis. Já teve um momento com outros presidentes de tribunal do TJ, né, que a gente avançou até ter o projeto, mas como não foi lançada a pedra fundamental, quer dizer, esse projeto se perdeu e acaba que quando muda de administração, os projetos não acompanham e tem que começar do zero novamente. Então, nós tivemos a oportunidade da construção de um novo fórum, que, no caso, seria mediante a demolição do atual existente com a criação de um outro naquele espaço, né? Só que o projeto desse novo fórum, ele ultrapassava o gabarito da cidade e isso gerou uma polêmica das instituições civis organizadas do município, entendeu? Então, que gerou uma polêmica muito grande que acabou fazendo com que aquele projeto não fosse à frente, ou seja, o fórum não seria demolido para a construção de um novo até que se resolvesse a questão polêmica do gabarito, do projeto, que não pode demolir um prédio sem um projeto aprovado. Então, nisso que o projeto não foi executado, iniciou-se uma nova obra, que é a construção lá no próprio Rio de Janeiro, na capital, onde está se construindo mais um anexo, lá no Tribunal de Justiça, né? Então, quer dizer, é uma obra muito grande, né? Então, quer dizer, o desembargador Sveita se posicionou que hoje a prioridade é a finalização daquela obra. Então, o dinheiro que ia ser empregado aqui... está sendo direcionado lá para baixo, entendeu? Então, hoje, nesse momento, nós estamos sem uma previsão da construção de um novo fórum por conta disso, né? Então, quer dizer, nós perdemos uma oportunidade, né? Quer dizer, houve alguma desinformação entre o Tribunal de Justiça e o regulamento, né? Quer dizer, a lei orgânica municipal, né? E que dali surgiu um projeto, que esse projeto não foi à frente por conta do conflito que houve entre o projeto e a lei orgânica municipal, né? Então, quer dizer, é necessário que mais à frente, a obra no Tribunal de Justiça é uma obra que está andando
correndo mesmo, sabe? Você vai lá embaixo, você vê que o projeto está quase concluído já, né? Está bem adiantado mesmo. 2 ou 3 prédios estão fazendo. De uma hora para outra você vê o prédio está no chão, de uma hora para outra já está quase concluído, é muito rápido, né? Mas para essa administração eu tenho um pouco de receio de não conseguir na administração do desembargador Sveiter, né? Luiz Sveiter, por conta, né, da proximidade do seu término, né? Do término da administração, normalmente é de 2 anos a gestão. Já está acabando. Já está acabando, então nessa administração dificilmente nós teremos a aprovação da construção do novo fórum em Teresópolis, né? É porque até tivemos lá com ele naquela reunião, né? Ele disse que fica complicado você começar um projeto que não vai terminar, né? Porque você vai ter que comprometer o recurso que outro presidente vai administrar. Então, como não cabe reeleição regimentalmente no Tribunal de Justiça, ele não tem como assumir esse compromisso agora. E ele também ainda não sabe quem vai ser o próximo presidente, se seria até de uma pessoa que ele pudesse já fazer esse comprometimento, né? Então, como não existe isso, ele mesmo assim recebe lá os pedidos, mas fica meio que de stand-by aguardando essa solução para isso. Mas a gente está constantemente se reunindo, inclusive é interesse dos governantes do município, já tivemos reunido com o prefeito apoia completamente a nossa necessidade, mas é porque na época houve aquela alteração na lei, né, presidente? Que aí houve uma dúvida se podia ter alterado a lei daquela forma, foi um negócio meio complicado, acabou tendo que voltar atrás, né? E esse novo fórum para Teresópolis vai ser de grande importância. Primeiro, porque vai dar mais conforto e mais... Porque vai centralizar todas as varas, todos os juizados especiais, tudo no único local. Mas em acomodações em que as pessoas tenham condições de trabalho. Você não pode trabalhar com uma pilha de processos de um lado, outro na frente, do outro lado, você perde até a circulação ali dentro. Você não consegue organizar os processos de forma correta. Doutor. Então, vai ser importante para poder dar maior conforto para quem está trabalhando atualmente, vai dar a possibilidade de se instalar novas varas, ou seja, é necessária a 4ª vara civil, é necessário a 2ª vara criminal, é necessário um 2º juizado especial. Vara de família. Então, a vara de família nós estamos com 2, né? Pode vara. Até está resolvendo bem. As 2 acho que está indo bem, né? Mas o criminal precisa se desvincular do juizado especial criminal com o criminal. Então, ou uma 2ª vara criminal também. Quer dizer, é importante isso. Então, com essas novas varas, Teresópolis pode ser alçada a entrância especial também, que isso fixa juízes aqui até eles se tornarem desembargadores. Hoje em dia nós perdemos grandes juízes por conta dessa marcha que ele tem que seguir até chegar ao desembargador. Então vão para entrâncias especiais para dali seguir para o tribunal. Então Teresópolis poderia ter juízes fixados em Teresópolis até serem promovidos a desembargadores. Então é importante para Teresópolis a construção de um novo fórum. Com toda certeza. Eu preciso fazer um novo intervalo comercial, doutor, mas vou voltar no próximo bloco, que são as considerações finais, vou voltar perguntando do paliativo, da nossa van, que seria um ideal seu aí, ter uma van para conduzir o advogado de um fora ou outro. Faremos um pequeno intervalo comercial e voltaremos em seguida com o último bloco de hoje do programa OAB em Foco, as considerações finais. Fique com a gente, é um breve intervalo comercial. Estamos de volta com o último bloco do programa OAB em Foco de hoje. No bloco anterior eu falei que ia fazer mais uma pergunta. Vou fazer rapidinho, doutor, porque a gente precisa passar para as considerações finais. Eu perguntei como é que está a situação da nossa van, que seria uma proposta de governo do senhor aí. Como é que está a situação da van para levar os advogados? Bom, Nelson, é de interesse nosso, da administração, colocar uma van para fazer a ligação do fórum, aqui do Fórum Ivo Werneck, né, até lá o juizado especial. Seria um conforto a mais para o advogado não precisaria mais tirar seu carro do estacionamento, é difícil na cidade, não precisaria ir a pé até lá, muitas vezes com chuva, ou advogada com salto alto, né? E seria um conforto, que esse deslocamento seria durante todo o horário de expediente do fórum. Então nós já fizemos o ofício lá para baixo, e já houve posicionamento deles que é necessário que nós entreguemos a eles um projeto já pronto porque isso tem um custo, né? Do custo de que isso vai gerar, e não é um custo baixo, único, é um custo repetido, todo mês vai gerar esse mesmo custo. Contínuo, né? Contínuo. Então,
nós já colhemos alguns preços, só que nós estamos entendendo que os preços estão muito elevados, vai onerar demais. Então, nós estamos buscando encontrar uma van até no ar, se for o caso, se tiver prestadores de serviços que queiram fazer uma proposta para fazer esse trabalho da van ligando o fórum ao juizado especial durante todo o expediente, né, da Justiça. Centro Agriões, uma rota Centro-Agriões. De 9h30 vai ficar vinculado de 9h30 da manhã às 5 da tarde. Às 6h30. Porque 6 horas fecha, a última volta seria até 6h30, trazendo o pessoal de Agriões para o centro. Então, se tiver pessoas interessadas em agregar esse carro à ordem, para que a gente consiga fazer esse deslocamento, é importante para a gente. Tá certo. Porque a gente tem tido, até algumas pessoas às vezes que apareceram, né, cobrando preço 40% a mais do que é cobrado em Petrópolis, em Friburgo. Pessoas com a van legalizada. Então precisa ser uma van com todos os registros, seguro, etc. E que cobre, aceite fazer o serviço pelo preço que se paga para o Petrópolis, porque Teresópolis não pode pagar 40% a mais do que paga Petrópolis e Friburgo. E para complementar também, nessa mesma situação, né, presidente, naquela reunião zonal que nós tivemos, foi manifestado o interesse da OAB-RJ, da OAB do Rio, de centralizar esse serviço numa empresa que preste em todas as cidades e também na capital, porque na capital a OAB tem lá micro-ônibus e vans próprias, mas ela quer acabar com esse quer terceirizar. Quer terceirizar tudo com uma empresa só. Então também está tendo essa modificação aí que a gente ainda está suscetível a isso. Mas enquanto isso não acontece, como o Dr. Jefferson falou, você empresário que tem a sua van, que queira fazer uma proposta aqui para a OAB, então procurar a subseção ali. Lúcio Meira 58, cobertura 01. Lúcio Meira, número 58, cobertura 01, que é aquele prédio em frente ao supermercado Novo Regina. Tem o Regina Velha ali em frente à rodoviária, tem o Novo Regina, aquele prédio em frente ali em cima da Bom Preço. Não é isso, doutor? Fazer uma propaganda para dona. Você empregar, a gente faz propaganda para todo mundo aqui, são amigos nossos, companheiros, né? Então você, empresário de van, se quiser fazer uma proposta, a OAB está aguardando a sua proposta lá. Doutor Jefferson, primeiro o doutor Rodrigo, terminar com o doutor Jefferson. Doutor Rodrigo, suas considerações finais e o nosso muito obrigado por ter participado do programa hoje. Eu que gostaria de agradecer, Nelson. Espero que nossa participação hoje tenha sido proveitosa para os telespectadores de Teresópolis, né, e para os advogados em especial. E gostaria de dizer que nós somos privilegiados por pertencermos a essa categoria, que com todas as dificuldades ainda pode nos proporcionar muitas alegrias, e que alguma dessas alegrias pode ser a nossa confraternização lá no dia 13, né? Podemos colocar os assuntos em dia, receber os colegas advogados e suas famílias, para amenizar um pouco essas mazelas aí e falar de coisas boas. Né? Isso aí. Parabéns aos advogados aí pelo seu dia, depois de amanhã. Obrigado pela participação, doutor Rodrigo, doutor Jefferson, suas considerações finais. Bom, Nelson, eu aproveito a oportunidade para me dirigir aos advogados, né? Parabenizar pelo dia 11 de agosto. Acho que o advogado tem que ter orgulho daquilo que faz, do exercício da sua profissão. O advogado precisa ter esse orgulho, precisa ter essa motivação, e é importante que ele sempre se posicione de modo a enaltecer cada vez mais a nossa profissão. É importante ter o advogado ético, o advogado moral, o advogado que tenha as suas portas abertas onde quer que seja. Então, esse dia 11 de agosto é um dia que a gente procura ao máximo enaltecer o advogado, porque é uma profissão que dá muito orgulho para nós, pertencemos a essa classe. Então, parabenizar pelo dia 11 de agosto e que nós tenhamos esse restante de ano e administrações futuras, sempre uma parceria muito grande entre o advogado e a OAB. A OAB é uma instituição dirigida por advogados. Então, hoje eu estou presidente, amanhã não estarei mais. Virá o doutor Rodrigo, virão outros. Então, quer dizer, é importante ter essa ligação sempre do advogado com a instituição e sempre fazermos com que essa profissão seja sempre vista pela sociedade como sendo uma profissão que só dê orgulho para uma sociedade. Então, parabéns, advogado, por seu dia, parabéns a todos. Obrigado, doutor Jefferson. Doutor Jefferson, eu agradeço de várias formas, porque se hoje eu estou aqui apresentando esse programa, é graças a essa política que ele tem frente à 13ª subseção,
como eu já falei, doutor Maurício Mendes, que eu sempre agradeço também, foi quem imaginou que a OAB subseção pudesse ter um programa de TV, apresentou para o doutor Jefferson essa proposta. Um dia, eu lá no escritório do doutor Jefferson, ele me passou essa ideia, Nelson, o Maurício está com essa ideia, o que você acha e tal, e acabei recebendo o convite de ser o apresentador desse programa. No programa anterior eu falei que eu estou apresentador e fiz o convite a você, amigo advogado, que queira participar do programa OAB em Foco também, inclusive como apresentador. Essa cadeira aqui não tem cola. Hoje eu estou aqui, amanhã pode ser você, e eu teria o maior prazer do mundo em ajudar quem quer que queira trabalhar aqui no programa OAB em Foco, apresentar o programa, ter um quadro. O programa OAB em Foco não é um programa do Nelson, é o programa da 13ª subseção. É a vitrine do advogado em Teresópolis. Então, aproveite essa oportunidade, mostre a sua cara, não é isso, advogado, doutor? Esse é uma idealização do doutor Jefferson para dar oportunidade aos advogados de mostrarem seu serviço, de mostrar seu conhecimento, não é isso? Mostrar para a população de Teresópolis o potencial dos advogados aqui de Teresópolis. E eu falo com muito orgulho, como o doutor falou, o doutor Jefferson falou, eu ostento com muito prazer essa carteira vermelha da OAB, que realmente é um prazer, foi uma conquista de vida para mim, e eu deixo meus parabéns a todos os colegas de profissão, que esse dia 11 de agosto corra maravilhosamente bem para todos nós, né? E que cada vez a gente consiga... Vai ser difícil acabar toda a profissão ter aquele mal profissional, né, doutor? A advocacia, infelizmente, também tem. Mas nós contamos com a ajuda até da população. Se você foi ludibriado, se sentiu ludibriado por um advogado, fale mesmo, reclame, porque é desejo da OAB que todos esses maus advogados sejam expurgados e que restem apenas aqueles advogados que sejam dignos de exercer a profissão, aquele advogado ético, aquele advogado que seja um exemplo para a sociedade do que é a profissão da advocacia. O programa OAB em Foco, além de ser uma vitrine, se propõe a ser o seu megafone. Pode reclamar, que eu passo a sua reclamação aqui ao ar. Eu vou me despedir deixando meus parabéns e convidando vocês a participarem do evento do dia 13 de agosto. Amigo advogado, procure seu ingresso ali na subseção. R$50 o ingresso duplo, R$30 o ingresso unitário, para participar desse jantar que está sendo organizado pela OAB, pela Comissão de Eventos, doutora Marcela Paiva, agora, dia 13 de agosto. É importante participar, porque não adianta você idealizar um evento, né, doutor? Se prontificar, isso dá trabalho, gera trabalho, as pessoas se prontificam e o amigo advogado não participar. Então, uma hora, um momento de confraternização, é um momento de nós relaxarmos e dividirmos, né? Esse dia especial. Então, dia 13 de agosto, no Casarão Vila Nova. Vou aqui deixar meus abraços ao Marcão da Escopres, que é secretário municipal, encontrou comigo. A Marcão, um grande abraço para você. A minha amiga Camila Aliverti, que trabalha aqui no programa OAB em Foco, mas está um pouquinho afastada. Camila, um beijão enorme para você, doutora Camila, que é advogada. Minha amiga Fabiola Valente, uma grande amiga que já convidei para participar aqui. Ela não faz direito, mas convidei ela para participar aqui do programa, da agenda cultural. E deixo a todos os telespectadores, amigos de Teresópolis, um grande abraço e espero vocês na próxima segunda com o programa ao vivo. Fiquem com Deus e até lá.